Wilshere. Goes to Wilshere, Giroud off the Wilshere, back to Giroud into Wilshere. Oh, that is simply magnificent. What a move. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Not Soccer. Eu sou o Pente e hoje a gente está aqui para falar de 129 ou 115, como foram popularizadas, acusações da Premier League contra o Manchester City e todo o processo investigativo que cerca esse assunto. Tem bastante coisa para a gente falar. Esse vídeo aqui ele vem como uma continuação dos temas que a gente abriu na semana passada, dos vídeos gravados. Se você não assistiu, vai assistir. O primeiro deles é sobre o Manchester City em campo e o segundo é uma aulinha ali de como funciona o PSR, como funcionam regras financeiras em geral no futebol, assunto que a gente vai tangenciar bastante aqui nesse vídeo, tá? Antes de começar, eu quero falar duas coisas. A primeira é, eu tenho uma opinião sobre esse assunto, e assim como a gente faz aqui no canal, eu não vou esconder essa opinião. Eu sou um torcedor do United que fala o tempo inteiro como neutro sobre todos os times da liga. Aqui, a minha pretensão é, eu quero trazer para vocês um vídeo direto de fatos, de como as coisas aconteceram, o que foi divulgado em material investigativo de jornais que se propuseram a fazer isso, e no final eu vou abrir uma sessão do que é a minha opinião, do que é a minha percepção, a minha interpretação desses fatos, ou pelo menos dessas investigações, né, que não dá pra gente considerar fato. Não quero ficar manchando o vídeo com o que é a minha leitura, com o que é o meu viés aqui, até por respeito por quem vem aqui eventualmente tirar uma conclusão diferente da minha. Tá? Eu espero ter sucesso nisso e eu espero ser claro também em delinear o que de fato aconteceu e o que está vindo da minha interpretação, da minha opinião. E a segunda coisa que eu queria falar é que eu queria pedir para você um like nesse vídeo, eu queria pedir que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar por esse assunto. E se você quiser prestigiar a gente, para além disso, a gente criou um clube de membros, onde a gente disponibiliza material exclusivo, a gente disponibiliza acesso antecipado a todos os vídeos que a gente faz, vídeos exclusivos, tem badges, emojis, enfim. É uma forma de estar mais próximo da gente e vai ser um prazer ter você na nossa comunidade se você quiser e puder contribuir. Vamos lá, vamos começar. Esse vídeo aqui vai ser o primeiro de duas partes. Na primeira parte a gente vai falar um pouco mais sobre o aspecto da investigação e das acusações, o que são as acusações da Premier League e de onde vem todo esse barulho. E na segunda parte a gente vai falar um pouco da estratégia de defesa do City, o que o City já fez e já ganhou da Premier League. Tá? Eu queria começar com uma timeline de acontecimentos, olhando especificamente para o assunto Manchester City. O City é adquirido em 2008 pelo Sheikh Mansour, e a partir desse período a gente vê um Manchester City que começa a investir agressivamente na contratação de vários jogadores. Em 2013, então alguns anos depois, 5 anos depois, a gente tem a introdução de do famoso fair play financeiro, né, que é o conjunto de regras da UEFA para frear esse tipo de investimento que era muito agressivo e descolado do que era a grandeza do Manchester City. Um ano depois, o próprio Manchester City, junto com o PSG, o que não convém, mas o próprio Manchester City é acusado e condenado de quebrar as regras de fair play financeiro. Eu falo mais pra frente nesse vídeo sobre as consequências dessa condenação. E 4 anos depois disso, a gente tem uma peça central aqui nesse tabuleiro, que é um dossiê investigativo liberado pelo Der Spiegel, que é um jornal alemão, que liberou uma série de e-mails vazados, são e-mails internos do Manchester City, com trocas de diretores e mostrando um pouco do que, supostamente, né, nas acusações deles, configurava uma operação ilegal do Manchester City nesse sentido, né, configurava esses dribles sobre as regras financeiras. 2 anos depois a gente tem a segunda acusação e a segunda condenação do Manchester City na UEFA sobre brecha de fair play financeiro, e essa segunda aqui de 2020 tem tudo a ver com esse processo investigativo que a gente vai cobrir nesse vídeo. Essa decisão depois é revertida no caso, eu também vou falar mais sobre isso. E em 2023 a Premier League lança um processo que de novo conversa muito com o mesmo teor ali das acusações que a gente vai ver feitas pela UEFA, e de novo tem tudo a ver com a investigação lançada pelo Der Spiegel. Em fevereiro de 2023, a Premier League oficializa 129 alegações de brechas do Manchester City com relação às regras da liga, né? Eu tô falando de uma forma mais geral, mas nessa sessão aqui o meu objetivo é explicar para vocês o que são
essas brechas, né? Elas se repetem em categorias, são 5 categorias. A investigação e as acusações se espalham de 2009 até 2018. E a primeira categoria, que é uma super importante, talvez a mais importante da gente discutir e explicar, é a categoria de infração da publicação de informação financeira. O Manchester City tem 54 infrações nesse processo sobre como o Manchester City revela a informação financeira, o nível de detalhe e o formato. E aqui eu te expliquei num formato um pouco mais formal, mas sobre o que é essa infração de verdade aqui. A Premier League alega e suspeita que o Manchester City esconda, por meio dos seus patrocínios, um recurso injetado pelos donos. Tá? A gente vai falar bastante disso nesse vídeo, mas tenha isso em mente. Tá? Efetivamente você tem uma limitação do quanto o dinheiro que é diretamente injetado pelo dono ajuda para fins de PSR, eu expliquei isso no outro vídeo, se você não viu, veja. E aí, onde você tem mais benefício é se essa receita é operacional, se é uma receita operacional, né? Uma injeção de capital não é uma receita. Então, o que a Premier League alega que o Manchester City faz é fabricar essa receita de forma artificial. Tá? A segunda categoria, ela é similar, mas ela é ligeiramente diferente. São 14 infrações de pagamentos a jogadores e técnicos. E aqui falando português claro e sendo bem direto, seriam pagamentos por fora, pagamentos que não constam nos balanços e no resultado do Manchester City, mas são pagos por alguma outra entidade ali que é correlata ao grupo e suplementa eventualmente um salário, um direito de imagem, coisas desse tipo. Essas acusações se estendem de 2009 a 2016. A primeira categoria é pelo período inteiro. A terceira categoria, ela é uma consequência, na verdade, eu queria que vocês entendessem isso. São 21 infrações de PSR. Por que são 21 infrações de PSR? São 7 por ano, tá? É ao longo de 3 anos, de 2015 a 2018. Por que isso acontece? Se eu estou falando que o valor da sua receita está artificialmente inflado de forma substancial e que você está escondendo custos, isso significa que eu estou afirmando que o seu prejuízo ou o seu lucro declarado é muito menor. O prejuízo é muito maior ou o lucro é muito menor. E lembrando que PSR regula justamente essa métrica, a métrica do prejuízo. Então, se você é muito pior na receita, se você é muito pior no custo, portanto, você está me escondendo o prejuízo aqui e você está sujeito a estar quebrando as regras. A Premier League afirma que o Manchester City teria quebrado as regras se os números fossem divulgados de forma real em 2015, 2016, 2017 e 2018. Quarta categoria, similar à lógica, mas num escopo diferente. São 5 infrações de fair play financeiro. De novo, eu expliquei isso no vídeo, mas o fair play financeiro é o escopo de regras da UEFA e o PSR é o escopo de regras financeiras da Premier League. São 5 infrações do escopo de regras da UEFA, e você me pergunta o que a Premier League tem a ver com isso. A Premier League tem um conjunto de regras que também impede os times de estar quebrando regras continentais. Então a Premier League exige que os times da sua própria liga estejam em aderência com eventuais regras continentais. A quebra vem daqui e a lógica é a mesmíssima. Se você está ocultando números e, portanto, os seus números reais são muito piores, você está infringindo, nesse caso, os limites europeus. Quinta e última categoria de acusações são 35 infrações de não cooperação. E essa é a mais intuitiva de todas. A postura de não cooperação do Manchester City, inclusive, é pública. Né? É um time que resiste, que agride e que bate de frente com as regras. A gente tem até uma citação famosa do Khaldoon Al-Mubarak, que é o chairman do Manchester City, envolvido em vários investimentos soberanos de Abu Dhabi, que dizia lá que preferia gastar dezenas de milhões de libras com advogados do que fazer um acordo e eventualmente ficar em paz com esse assunto. Né? Esse quote é super antigo, é de 2014, é lá quando começou esse assunto, mas eu acho que ilustra um pouco, e essa postura do Manchester City ela se reflete desde o começo até hoje, como vocês vão ver aí nas estratégias de defesa. Super importante, o Manchester City nega todas as acusações e o Manchester City está confiante que vai ser absolvido no processo. A investigação da Premier League é mais profunda e tem direito a obter e pedir informações de forma direta ao clube. Mas a origem desse assunto, desse capítulo aqui do Manchester City, dessas acusações, das mais recentes da UEFA, que depois foram revertidas, e dessa
aqui desse processo que a gente está tratando da Premier League, a origem disso vem no Der Spiegel, num dossiê investigativo que é lançado pelo jornal alemão, lançado em 4 partes. Eu vou disponibilizar aqui nos comentários para vocês. Essa é a primeira ida à superfície dessa onda de acusações e de infrações do Manchester City, ou de supostas infrações do Manchester City. O Manchester City, quando contatado pelo Der Spiegel sobre esse assunto, não quis comentar e falou que isso era uma estratégia coordenada para denegrir a imagem do clube. A acusação que é central no material inteiro do Der Spiegel, que a gente vai resumir aqui nessa sessão para vocês, ela é essencialmente a mesma que passa pelos processos tanto da UEFA, mas principalmente da Premier League. São 2 pernas. A primeira perna é de inflar receita via patrocínio com partes relacionadas e de esconder custos, seja pagando coisas por fora ou tendo alguma outra forma de subdimensionar o que aparece como linha de custo no balanço do time, no resultado do time. Vamos olhar lá. Não é difícil ver a ligação do Manchester City com Abu Dhabi quando a gente vê os patrocinadores do clube. A gente está falando de um time que joga no Etihad Stadium, com a camisa patrocinada pela Etihad Airways, que tem patrocínio da Etisalat, que é uma empresa de telecom de Abu Dhabi, que tem patrocínio da Autoridade de Turismo de Abu Dhabi, que é patrocinado pela Abar também, que é uma entidade de investimento de Abu Dhabi, e por aí vai. A lista é longa, eu poderia falar de mais patrocinadores, eu não estou falando, porque esses que eu citei são especificamente citados no processo investigativo do Der Spiegel. Esse processo investigativo abre mostrando que, em 2012, os donos já tinham investido 1,1 bilhões de libras pela aquisição do clube. Até aqui, nenhum problema. Mas o que chama bastante atenção nessa revelação é uma linha de suplemento de patrocinadores, de 149,5 milhões de libras. Depois do Mancini, o time teria problemas com o fair play financeiro que estava por vir. Exatamente na época de demissão do Mancini, é a instauração do fair play financeiro da UEFA, que anos depois daria algum problema para o Manchester City. Nessa época, o CFO Jorge Tchumilhas, não sei pronunciar o nome dele, mas eu imagino que seja assim, escreveu num e-mail, segundo o Der Spiegel: teremos uma necessidade de 9,9 milhões de libras para respeitarmos o fair play financeiro da UEFA nessa temporada. O déficit é devido à demissão do Roberto Mancini. Acho que a única solução será um valor adicional de receita de patrocínio de Abu Dhabi para cobrir esse buraco. Essa comunicação mostraria algo curioso na forma que o Manchester City opera. Um time normal tem as suas receitas, arrecada o seu dinheiro e dimensiona a sua operação conforme essas receitas. Aqui parecia ser o oposto, né? A receita segue e vem conforme a necessidade. Um time normal tem sucesso em campo, angaria fãs, angaria audiência, chama patrocinadores com isso. Aqui o fluxo parecia ser invertido. Essa discussão, segundo o jornal, teria gerado sugestões criativas dos diretores do Manchester City. O jornal fala que Simon Pearce, que é membro do conselho do Manchester City até hoje, teria sugerido a antecipação do pagamento de patrocinadores de 2 anos, pagos à vista. E o Ferran Soriano, que é o atual CEO do Manchester City, teria sugerido que os patrocinadores pagassem o bônus que seria devido caso o Manchester City ganhasse a FA Cup. O detalhe é que o Manchester City não venceu a FA Cup. 10 dias depois, Jorge, que era o CFO na época, mostra a solução que foi consensuada, supostamente, entre os executivos do clube. A Etihad Airways aumentaria retroativamente, sem motivo aparente, 1,5 milhões de libras no valor a ser pago ao Manchester City. O mesmo seria feito pela Abar, a entidade de investimento de Abu Dhabi, em 0,5 milhão de libras. E a Autoridade de Turismo faria a mesma coisa na grandeza de 5,5 milhões de libras. Os 2,4 milhões de libras que ficou faltando para os 9,9 que foram citados no e-mail não são esclarecidos pelo jornal. Isso significaria que o Manchester City está manipulando contratos de patrocinadores que eles são donos do mesmo jeito. Quando o Jorge Tchumilhas pergunta se eles poderiam mudar essas datas de pagamento e antecipar essas datas de pagamento ao Simon Pearce responde: é claro, podemos fazer o que quisermos. O Der Spiegel dá outros exemplos que sugerem uma ligação entre os patrocinadores do Manchester City e os donos do Manchester City, portanto sugerindo, por definição, que os patrocinadores não são entidades independentes, como sugere o Manchester City, como afirma o Manchester City.
Em 2010, a Abar firmou um contrato de 15 milhões de libras por ano com o Manchester City. Em um e-mail, o Pearce, membro do conselho do Manchester City, disse: conforme discutido, a obrigação direta da Abar é de 3 milhões de libras. Os 12 milhões restantes virão de fontes alternativas providenciadas por Sua Majestade. Em 2013, Pearce teria afirmado que a contribuição direta da Etihad é de 8 milhões constantes, isso sobre um contrato de 35 milhões de libras por ano. Ainda sobre a Etihad, dessa vez num contrato de 67 milhões e meio de libras por ano em 2015, Jorge Tchumilhas teria resumido: por favor note que, dos 67,5 milhões de libras devidos, 8 milhões virão diretamente da Etihad e 59,5 milhões do Abu Dhabi United Group, que é um fundo detido pelo Sheikh Mansour. Como isso funciona? Segundo Der Spiegel, os recursos iriam do ADUG, que é a Abu Dhabi United Group, direto para os patrocinadores, e aí nas palavras do diretor financeiro da época, Andrew Widdowson, o dinheiro é então transferido por meio dos patrocinadores de volta para nós. Então o dinheiro vai do ADUG para o patrocinador e para o Manchester City, supostamente. E se você não prestou atenção na aulinha de PSR, você deveria ter, mas se você não prestou atenção, eu posso parafrasear o nosso amigo Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street, e você me pergunta, isso tudo é permitido? Ou seria permitido? Eu vou ter que bipar isso, né? Então significa não, não era permitido. Em 2023 e 2024, que é o último ano de publicação de resultado do Manchester City, um pouco menos da metade das receitas deles vem de patrocínio. São 345 milhões de libras, de 715 no total da receita do Manchester City. Essa é a maior receita do país. O segundo lugar fica 53 milhões de libras atrás, que é o Manchester United. Num período de 2008 a 2012, o Manchester City multiplicou em 5 vezes a sua linha de patrocinadores, a receita de patrocinadores. Isso significou um crescimento de 48% ao ano. Para referência, os outros times do top 6 tiveram uma média de 8% ao ano. Se a gente pegar um recorte um pouco mais recente, de 2020 a 2023, que é o último ano onde todos os clubes publicaram, né? O Manchester City já publicou 24, mas a gente não tem essa referência de todos os top 6. O Manchester City mostrou 50% de crescimento dessa linha, de 20 a 23, quando já era uma força estabelecida e que não deveria ter tanto espaço mais para crescimento. Nenhum outro time na liga teve esse percentual de crescimento. Então você entendeu o primeiro pilar das acusações contra o Manchester City, feitas pela Premier League e que, de novo, aqui a gente está usando insumo do dossiê do Der Spiegel. Esse pilar diria que o Manchester City infla as próprias receitas por meio de patrocinadores. O segundo pilar, ainda segundo o Der Spiegel, e de novo em comum com a acusação da Premier League e da UEFA, é que o Manchester City esconderia custos de alguma forma. Tá? Qual que é a história que eles contam pra gente? Em 2012, o Manchester City constatou que estava muito distante dos parâmetros de fair play financeiro que seriam impostos pela UEFA no ano seguinte, em 2013. Essa constatação foi feita num comunicado oficial interno e um encaminhamento prático disso foi a criação do chamado Projeto Longbow. Esse projeto foi conduzido, segundo o Der Spiegel, sob o comando do Soriano, que ainda é CEO do Manchester City, e teria implementado um modelo centralizado que permite que o clube transfira vários dos seus custos para fora do seu próprio resultado. Isso significa, segundo o jornal, em outras palavras, significa não cortar custos, mas a eliminação total dessas linhas de despesa, simplesmente porque elas estão sendo pagas por terceiros oficialmente. Elas continuam existindo, mas são pagas por outros. O Manchester City teria transferido direitos de marketing dos seus jogadores para uma empresa externa, por exemplo. Então não só o Manchester City elimina uma linha de custo aqui, porque isso é uma remuneração que tradicionalmente os clubes têm que pagar aos seus jogadores pelo uso da imagem desses jogadores em materiais de marketing, mas o Manchester City levantou 30 milhões de libras na venda desses direitos. Isso foi descrito como fundamental para o alvo do projeto Longbow, segundo o Jorge Tchumilhas, de novo, de acordo com o Der Spiegel. A compradora desses direitos foi a Fordham Sports Management, que foi ligada pelo próprio jornal Der Spiegel à família Rowland. A família Rowland é uma aliada da família real de Abu Dhabi. E a notícia aqui, a hipótese ou a afirmação do Der Spiegel aqui é que todo o funding, todo o dinheiro dessa operação veio diretamente do Abu Dhabi United Group.
Segundo o Der Spiegel, o Abu Dhabi United Group transferiu os recursos aos Rolands para a compra dos direitos e os pagamentos futuros dos jogadores pelos direitos de marketing. Em outras palavras, isso significaria, se fosse verdade, que a Fordham estaria operando como mais um veículo de injeção de dinheiro dos donos no clube ao tirar uma linha de custo que deveria estar presente. Precisamos ter certeza que Abu Dhabi está de acordo. Isso é o mais importante. É o que teria escrito Jonathan Rowland para Simon Pearce, de novo membro do conselho do Manchester City, em 2013. Ele, em resposta, teria escrito, segundo o jornal, com relação aos custos operacionais, todo ano mandaremos antecipadamente cerca de 11 milhões de libras. O comentário aqui é que esse seria o melhor negócio da história, né? Porque você se livra de uma linha de custo, você levanta 30 milhões de libras pontualmente por isso e, especialmente, você não perde o direito efetivo dessa imagem, né? O Manchester City efetivamente usufrui desses direitos de forma regular. Em 2014, a PwC notou: essa foi uma excelente transação para o Manchester City, e apontou: não entendemos como a Fordham espera ter retorno nesse investimento. O Der Spiegel ainda traz outros supostos exemplos do que seriam práticas que o Manchester City teria para ocultar custos na sua operação. Um exemplo que é bastante famoso, inclusive ficou bastante falado na época que foi noticiado ou que foi especulado que teria acontecido, é a contratação do Mantini. A contratação do Mantini, a história que se conta, inclusive que o Der Spiegel traz aqui, é que o Manchester City teria contratado o Mantini enquanto técnico, mas concomitantemente no mesmo dia, inclusive, o Mantini teria assinado um segundo contrato como conselheiro da Al Jazeera. A afirmação aqui é que esse segundo papel seria fictício, não tem implicação prática alguma, e que ele funcionaria simplesmente como uma forma de suplementar a remuneração do Mantini. Em outras palavras, o salário real do Mantini seria maior do que é declarado pelo Manchester City, segundo o Der Spiegel. Outro exemplo que é citado nesse trabalho investigativo também, e que ficou bastante falado na época, é o dos pagamentos ao agente do Yaya Touré, que teriam sido feitos pelo Abu Dhabi United Group e autorizados pelo CEO do Manchester City. Um último ponto sobre esse assunto, que eu acho que é interessante da gente notar, é a similaridade dessas divulgações feitas pelo jornal alemão, pelo Der Spiegel, com as acusações que foram trazidas pelo Javier Tebas. Para quem não acompanhou, não faz nem um mês que o Javier Tebas deu uma declaração falando que tinha denunciado o Manchester City, com números e fatos, segundo ele, para a Comissão Europeia, afirmando que o Manchester City escondia custos, falando que eles têm uma empresa de scouting por fora do clube, que eles têm uma empresa de marketing por fora do clube. E aí a citação do Javier Tebas, que tem uma longa história de conflitos com o Manchester City, é que tudo que o Manchester City faria é pensar em como burlar as regras e os procedimentos financeiros. A gente sabe que aí tem uma história de conflito um pouco mais longa. Diz ele que imagina que o processo esteja em investigação porque ele não ouviu mais falar sobre isso. Só uma colocação aqui nesse sentido de novo, de similaridade que a gente pode ir traçando com o que é divulgado enquanto investigação do Der Spiegel, com as acusações que vão surgindo contra o Manchester City ao longo dos anos. Se você acompanha um pouco mais de perto esse processo das acusações lá na época, talvez você esteja se perguntando: esse processo já não correu mais na instância da UEFA e o Manchester City já não foi inocentado disso? Sim e não, e eu queria esclarecer isso. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Manchester City já foi acusado e condenado pela UEFA 2 vezes de brecha do fair play financeiro. A gente falou brevemente disso na timeline, mas eu queria explicar um pouco mais profundamente isso para vocês. A primeira é em 2014, que desemboca em um acordo que o Manchester City faz com a UEFA. O acordo é o seguinte: por 3 anos, a partir de 2014, o Manchester City não acumularia mais de 20 milhões de prejuízo, congelaria alguns contratos comerciais e congelaria os patamares salariais do clube, que estariam inscritos na UEFA pelo menos, limitaria o número de jogadores inscritos e o investimento no elenco, de novo que se refletiria na instância da UEFA, e por fim pagaria uma multa de 60 milhões de euros. Essa é a primeira condenação, ela acontece, o Manchester City aceita e faz esse acordo, assina esse acordo. A segunda condenação tem tudo a ver com o que a gente está discutindo nesse vídeo aqui. Ela vem em 2020 e é essa que tem todo um trâmite depois de recorrer por parte do Manchester City e, em última instância, não
incorrer todas as punições que estavam sendo propostas. O que acontece? Nessa segunda vez aqui em 2020, o Manchester City é, de novo, acusado e condenado pela UEFA de brechas sérias do fair play financeiro, que incluiriam inflar receitas de patrocinadores e não cooperar com o processo investigativo. Isso aqui é da UEFA, eu não estou repetindo o que é citado pela Premier League, é pura e simplesmente porque os processos de fato se parecem muito, porque eles dividem várias das infrações. Num primeiro momento, a UEFA condena o Manchester City a não participar de competições europeias por 2 anos, então se quer entrar nessas competições, e pagar uma multa de 30 milhões de euros. O que o Manchester City faz é recorrer para uma segunda instância, que é o CAS, que é a Corte de Arbitragem de Esporte, e o Manchester City consegue desqualificar o processo da UEFA por 2 grandes pilares, 2 grandes motivos. O primeiro é que a própria UEFA tinha no estatuto de regras deles que qualquer infração prescreveria depois de 5 anos. E se você voltar na seção de acusações ou de investigações do Der Spiegel, você vai perceber que várias das infrações são mais antigas do que 5 anos a partir de 2020. Então muitas dessas infrações pela qual o UEFA estava condenando o Manchester City já tinham prescrito nos olhos do próprio estatuto da UEFA. Isso desqualifica uma boa parte do processo. E a segunda parte, que eu acho que é super importante trazer aqui, por vários motivos, é que o Manchester City não nega a existência dos e-mails, o Manchester City não afirma que esses e-mails foram fabricados ou alterados, mas o Manchester City afirma corretamente que esses e-mails foram obtidos de forma ilegal, ilegítima e não poderiam ser usados como prova em um processo legal. A Corte de Arbitragem de Esporte concorda com isso e isso desqualifica as 2 grandes bases sobre a qual era construído o processo da UEFA. O que sobra, que não é muita coisa, a Corte de Arbitragem do Esporte afirma que não qualifica uma condenação desse porte do que foi decidido pela UEFA. E aí ela muda a punição do Manchester City por um simples pagamento de 10 milhões de euros. Para fechar esse capítulo aqui, uma última coisa que eu queria falar é: o estatuto da Premier League não tem previsão de prescrição. Então a gente pode até ver o sucesso do Manchester City por algum ângulo, mas não vai ser por esse. A gente não vai ver uma repetição dessa estratégia aqui de desqualificação dessa forma. O processo até aqui foi longo e complexo. A expectativa, pelo menos segundo uma entrevista que o Guardiola deu para a Sky em fevereiro, no mês passado, é que o veredito saia logo. Nas palavras dele, seria mês que vem. Portanto, eu estou gravando esse vídeo aqui em março, seria por agora. As punições, segundo as próprias regras da Premier League, podem incluir dedução de pontos, como a gente viu com o Nottingham Forest, com o Everton na temporada passada, uma multa de dinheiro mesmo, como a gente deu exemplo aqui de várias vezes que aconteceram, inclusive com o próprio Manchester City, ou uma expulsão da liga. É muito difícil prever isso, eu acho que de forma assertiva, porque a gente nunca viu um processo dessa complexidade, dessa seriedade e com essa profundidade. E é importante também a gente considerar que pode não ter punição alguma, que o Manchester City pode ser 100% exonerado ou ter uma punição mínima, uma punição simbólica no futuro. Todas as cartas estão na mesa nesse momento. O que é importante de falar sobre isso é que qualquer parte pode recorrer a um primeiro veredito. E eu garanto, praticamente, que as partes vão recorrer. Então, se a gente vê um veredito a favor do Manchester City, eu tenho certeza que a Premier League recorre, e o contrário também é verdade, especialmente o contrário é verdade, porque a gente já viu o Manchester City fazer isso mais de uma vez. O que isso significa na prática é que, não importa o veredito que sai agora, a gente não tem uma resolução definitiva num curto prazo, porque o processo de recorrer leva meses e meses e meses. Até aqui, tudo que eu trouxe no vídeo foi fato, ou pelo menos baseado em investigação de terceiros, no pior dos casos. A partir daqui eu queria dar minha opinião, como eu prometi no começo do vídeo. Minha opinião eu queria separar em 2 partes. A primeira parte é em termos de veredito, né, do que eu acho que acontece na verdade, e a segunda opinião é em termos de punição, o que de fato vai acontecer quando a gente tiver uma definição final desse processo. Primeira parte, eu acho que a gente tem evidência suficiente para acreditar que o Manchester City é culpado. De novo, uma opinião. Por 2 motivos, 2 principais pilares aqui. A primeira é mais flagrante. Os e-mails, todos que a gente trouxe aqui para vocês nesse vídeo e que estão disponíveis nas matérias do Der Spiegel,
eles não são negados pelo Manchester City. O Manchester City não afirma que eles são fabricados ou falsos ou alterados. O Manchester City afirma corretamente que eles foram obtidos de forma ilegítima e ilegal. Eles foram roubados do clube. E eu discordo do Manchester City quando eles afirmam que os e-mails estão sendo mal interpretados. Eu acho que tem pouco espaço para uma interpretação incorreta ali. Eu acho que é bastante flagrante que a gente vê os diretores tratando com naturalidade, inclusive, uma rotina de alteração de valores de patrocínio. E o segundo é um pilar que beira o senso comum com um pouco de análise crítica, né? O Manchester City tem, no período pós-aquisição, uma aceleração de receita de patrocinadores que é absolutamente inorgânica. A gente trouxe os números para vocês, é muito descolado de toda a realidade do mercado do futebol da época. E isso coloca o time em uma posição para investir e começar a empilhar aqui o que a gente conhece hoje como o grande Manchester City, né, enquanto grande projeto. E até hoje, eu acho que dá para argumentar com alguma assertividade que a posição financeira do Manchester City ela é bastante descolada do que é o clube, do que é o porte de torcida. Hoje o Manchester City se coloca como a maior receita da Inglaterra e, de novo, faz algum sentido porque eles são campeões de 6 dos últimos 7 anos, faz sentido por essa ótica, mas quando você distorce essa ótica e coloca aqui, talvez os recursos que estiveram disponíveis para investir no elenco para que você então ganhasse os títulos não deveriam estar ali, você vê de onde eu trago um pouco desse descolamento, que, repito, é uma hipótese, não é fato. O Manchester City se coloca hoje praticamente empatado em receitas com o Real Madrid. Eu acho que fica bem claro que isso não é um movimento orgânico, isso não é um movimento só fruto de uma administração super competente, que, por sinal, eles são talvez os melhores do mundo no aspecto administrativo. O projeto deles é impecável em campo, é importante falar isso. Mas eu acho que não vai dar nada o processo em termos de punição. E aí eu queria, de novo, discutir aqui em 3 subpontos com vocês. E o primeiro é um papo mais filosófico, mas fiquem comigo que eu acho que tem tudo a ver com o vídeo. O que é uma punição adequada para esse caso aqui, imaginando que o Manchester City é culpado, né? Vamos trabalhar nessa hipótese aqui que, repito, não é fato. Se a gente for pelas regras que são listadas lá, pela própria Premier League, a gente pode falar de multa. Um crime cuja punição é multa não é crime, ele só é crime para quem não tem dinheiro, para quem é pobre. E esse certamente não é o caso do Manchester City. Então, multa não tem efeito algum. Dedução de pontos, ela pode acarretar em 2 cenários, né? Um primeiro cenário aqui é o Manchester City ficar fora, por exemplo, de uma Champions League ou até de competições europeias, né? A depender da grandeza de dedução de pontos. E aí o Manchester City tem um baque no próximo ano, mas o Manchester City ainda mantém Erling Haaland, Pep Guardiola, todo o império que foi construído nas bases do que seria nesse cenário, nessa hipótese de culpa, nas bases do que não deveria existir. Então fica muito barato e rapidamente o time se recupera e volta a estar no lugar que está hoje. Então, se eu te oferecesse isso, imagina que você torce para o Sheffield Wednesday, eu te ofereço que seu time vai se beneficiar ilegalmente ou fora das regras por 17 anos, ou se eu for conservador aqui, por 9 anos, que é o período da investigação aqui da Premier League. Ele vai se beneficiar por 9 anos de coisas que ele não deveria se beneficiar, ele vai ganhar tudo e ele vai ficar 1 ano punido por dedução de pontos. Eu acho que fica muito barato e eu acho que todo time do mundo, todo torcedor do mundo aceitaria essa troca. No segundo cenário de dedução de pontos é eventualmente um rebaixamento, mas eu acho que a lógica é a mesma, né? Você continua tendo um Manchester City logo depois da punição numa posição muito privilegiada. E aí o cenário mais extremo, que a gente até citou em outra sessão aqui, de expulsão da liga, eu acho que é errado também. Eu já falei isso aqui e repito, para mim um clube é um ativo da comunidade, né? Clube de futebol não é empresa, pura e simplesmente. Então, você punir essa comunidade, você punir o torcedor, e quando eu falo comunidade, ela vai até além do torcedor, porque vai quem trabalha para o clube, quem se beneficia da atividade econômica do clube por perto, direta ou indiretamente, eu acho que você está punindo pessoas que não têm culpa,
sim, o torcedor se beneficiou desse período aqui de investimento inorgânico, o torcedor comemorou esses títulos, mas no final das contas, de novo, se a gente trabalhar com a hipótese de culpa de fato, a gente estaria falando de um clube que é vítima de um movimento geopolítico com uma motivação que não tem nada a ver com futebol. Então, eu acho que punir o torcedor é um problema também. E aí, se você aceitar essa hipótese e esse raciocínio meu, a gente está falando do quê? De um cenário de punição do acionista que reflete parcial ou totalmente no clube, como foi feito, por exemplo, com o Chelsea, com o Roman Abramovich. E aqui eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que não existe uma predisposição disso por um fator político, que é o segundo pilar do que eu queria trazer aqui para vocês. A gente não está falando de um indivíduo que seria punido ou que seria afetado com um eventual veredito, como foi com o Roman Abramovich. A gente está falando de um país. A gente sabe, isso aqui eu não tô especulando, não estou criando fato. O The Athletic noticiou que aconteceu uma reunião entre governos dos Emirados Árabes Unidos e o governo britânico para discutir justamente esse assunto. Isso foi confirmado publicamente. O que não é público é o que foi discutido exatamente, né? Qual foi o teor dessa discussão dentro desse assunto. O New York Times pediu para o governo britânico e o governo britânico negou, né? Existe uma política de transparência, normalmente se isso é pedido, isso é concedido, né? E foi negado porque, segundo o governo britânico, não seria benéfico que o público soubesse os assuntos que foram tratados nessa reunião. E aí o terceiro motivo, que eu acho que não vai dar nada, é um pouco mais simples, mas me parece que o Manchester City é melhor preparado para esse tipo de ocasião do que os órgãos reguladores. A gente já teve o choque da UEFA, que a gente tinha na época uma montanha de evidências, e quando eu te conto por que não funcionou, você deve pensar, é óbvio, mas na época a UEFA não conseguiu antecipar que isso aconteceria, e isso já foi um choque porque não tinha na época, para quem acompanhou e tal, a maioria das pessoas acreditava que não tinha plausibilidade de inocência, e a gente vê o Manchester City efetivamente sair sem punição alguma. Eu acredito que a gente esteja vendo indícios que o mesmo vai acontecer também com a Premier League. Uma forma chucra de colocar é, se o Manchester City de fato é culpado, repito, não é fato, é um clube que opera pensando na blindagem o tempo inteiro, contra um órgão regulador que tem dificuldade de auditar se as suas próprias regras estão sendo seguidas. Eu acho que fica uma briga desigual nesse sentido. No próximo vídeo, lembrando que esse vídeo aqui é a primeira de duas partes, no próximo vídeo eu quero discutir com vocês a estratégia de defesa do Manchester City que já está acontecendo. Eles lançaram um processo contra a Premier League no que tange partes relacionadas, não é exatamente o mesmo assunto, mas conversa totalmente aqui com o nosso contexto, e os impactos de possíveis vereditos aqui no futebol inglês. Já está disponível para vocês, é só clicar aqui embaixo e a gente vai colocar para vocês. Valeu, pessoal.